Pessoas, estamos aqui ao vivo para a primeira live de 2022 do Locus Educação, primeira de muitas que vão estar acontecendo. Muito feliz de estar aqui com vocês, esperando as pessoas começarem a entrar. É muito bom, assim. Nossa, eu estava assim, doida para estar 8 horas, ai, quero entrar logo. E aí eu publiquei num grupo, e aí uma pessoa do grupo, de um curso que a gente fez, falou, ai, tava com saudade. Eu falei, nossa, eu também. Estude certo. E aí, como é que vocês estão? Márcia? Deve ser. Boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, assim, eu queria, enquanto as pessoas vão entrando, eu queria estar falando um pouquinho das coisas que a gente vai estar fazendo aqui no Locus. Então, assim, a gente vai começar com essa live, que a gente é a primeira de muitas. Quem acompanhou a gente no ano passado, a gente fez toda semana um encontro com convidados, né? Porque o Locus é um espaço para a gente dialogar a educação, refletir, né? Apresentar propostas. Esse ano eu vou modificar um pouquinho isso. Nós decidimos aqui no Locus fazer 2 convidados ao mês, e eu vou fazer algumas lives sozinha para falar de temas específicos, porque quando eu estou com um convidado, a fala é do convidado, né? E a gente não tem um tema definido. As pessoas perguntavam isso para a gente, vocês não definem um tema da live? Não, qual é o lugar de fala, porque cada professor, cada educador fala de um lugar, né? Cada educador, cada professor pisa num território e ele vai falar, ele vai compartilhar, ele vai nos inspirar a partir do território de onde ele está, a partir de onde os olhos dele alcançam. Então, e essa diversidade, essa pluralidade não tem que ser fechada num tema. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas não é bom ter um tema, colocar o tema, porque aí o tema vai chamar? Não, porque se eu falo para um convidado, vem falar de um tema, eu já estou focando a fala dele. E às vezes a coisa vai acontecendo, porque as narrativas aqui são livres, né? Essa live é uma live de narrativas livres, assim, de experiências, de vivências, de inspiração. Então a gente vai ter um momento de uma live onde eu vou trabalhar tema específico. Então eu vou falar sobre a agressividade em sala de aula, sobre questão disciplinar, sobre arte terapia, arte educação. E a gente vai ter alguns fóruns onde a gente vai ter mais de uma pessoa, porque agora, né, com o Instagram a gente pode fazer isso. Então a gente vai ter um espaço, a gente vai montar alguns fóruns, a gente vai divulgar essa programação com temas específicos. Então, vamos falar sobre a violência nas redes, vamos falar sobre racismo na rede, vamos falar sobre as dificuldades que os professores encontram. Então a gente vai trazer teóricos, né, pessoas acadêmicas, pesquisadores, e a galera da prática, né? Nós que estamos na prática, que estamos vivendo isso, para fazer esse diálogo, né? Para fazer essa conexão teoria e prática, como Paulo Freire tanto nos mostrou e nos abrilhantou com a praxis da educação. Então, eu queria, antes de chamar a Janaína, que eu vi que a Janaína entrou, eu queria pegar essa live, que é a primeira do ano, para fazer uma homenagem bem singela a um professor conhecido nosso do Locus, muito querido, assim, da família, e que infelizmente há uma semana veio a falecer de Covid. Ele estava vacinado, ele era muito militante nessa questão, mas ele tinha uma comorbidade, ele tinha uma questão de saúde, o que fez com que, mesmo com as vacinas, o organismo dele não conseguisse lutar contra esse vírus. Então a gente sabe da importância da vacina, o quanto a vacina nos protege, mas a gente sabe também que algumas pessoas ficam vulneráveis exatamente por terem algumas comorbidades. Então, por isso, é muito importante a gente entender que a gente precisa ainda seguir os protocolos, se manter isolado quando possível, né? Para que a gente consiga frear esse vírus, porque ainda tem pessoas morrendo e pessoas que foram vacinadas, mas que infelizmente o organismo está fragilizado por alguma questão. Eu queria muito compartilhar a foto do Tarcísio, gente, mas eu não sei como compartilhar.
Um dia eu vou ter que treinar isso em outro momento. Então eu vou só ler para vocês um texto que eu vi no perfil dele, escrito por uma aluna dele, uma ex-aluna. E aí, quando eu estava vendo o que as pessoas estavam escrevendo, eu fui lá, deixei também um comentário, e eu comecei a ver os textos dos estudantes. Eu falei, nossa, né? Eu vou abrir a live de 2022 com uma homenagem a ele, que foi um professor, um educador de ponta, de sala de aula, de chão da escola, e que deixou um legado. E aí e você vê esse legado nos comentários das pessoas no pós-morte dele. Então eu vou ler esse texto, né, para que a gente tenha também isso como base da nossa conversa de hoje, da nossa importância como educador, da nossa importância de professor, de educador na vida dos nossos estudantes. Então, é uma moça que escreveu e ela começa assim: Tarcísio Basílio foi meu professor pela primeira vez em 1989, no Colégio Zacaria, matéria Educação Religiosa. Meu primeiro estranhamento foi que ele era homem e dava aula de religião. Meu segundo e mais impactante estranhamento foi a linguagem dele. Veja bem, uma escola que era, naquele tempo, super tradicional e rígida, tínhamos ali um professor jovem. Isso foi outra coisa que estranhei. Ele dava aula de religião e era jovem, que falava do nosso jeito, que não censurava a gente. Logo que chegou na escola, ele criou um grupo à tarde, chamado Grupo de Reflexão. No primeiro ano que surgiu o grupo, eu escolhi participar. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Fiz amigos, visitei escolas, museus, asilos e orfanatos, com ênfase nos asilos e orfanatos. Com outros professores apoiando a iniciativa e liderados por Tarcísio, eram tardes incríveis. Mais de 30 anos se passaram, mas eu lembro tanto desse grupo, eu lembro tanto das suas aulas, Tarcísio. Minha família era grande e meus pais, principalmente meu pai, adorava assuntar a escola. Minha família promovia saraus em casa. Logo, Tarcísio, professora Elza, Marta e Mongen estavam à frente das organizações festivais na minha casa. Com isso, ele se tornou um amigo da família. Em 1990, com a intimidade adquirida, nem pude pensar, em não estar no grupo de reflexão. Ai de mim se não fosse, né? Assim como durante muito tempo depois de 1990, até depois de sair da escola, ele me chamava, intimava para alguns passeios. O tempo passou, perdemos o contato e o reencontrei aqui. Vivia dizendo a mim mesmo que queria vê-lo, saber dele, dar um abraço. Adiei tanto que não deu tempo. Obrigada, professor Tarcísio, por ter feito tanta diferença na minha vida e na vida de minhas irmãs. Você foi fundamental na minha formação. Você foi primordial no desenvolvimento da minha conduta como cidadã desse país. Lhe devo muito das poucas qualidades que tenho. Obrigada de verdade. Que você tenha encontrado a paz que sempre pregou por aqui. Obrigada por tudo. E quem escreveu foi a Fernanda Costa. Ai, gente, assim, isso foi em 1990. A pessoa marcou, ele marcou. Então, assim, o Tarcísio era uma pessoa maravilhosa, o Tarcísio era uma pessoa muito querida. Eu tive o privilégio, o prazer de conhecer. Eu aprendi muito com ele nesses 10 anos que eu o conheci. Ele era a alegria em pessoa. Eu imagino o quanto que a aula dele era alegre. Eu acho que, assim, nesses 10 anos, nas conversas com ele, eu percebia, assim, a alegria da educação, né? A alegria de ensinar. Me lembrava muito o Rubem Alves, e a gente chegou a conversar muito sobre o Rubem Alves, e eu comprei o livro A Alegria de Ensinar por uma recomendação do Tarcísio. Então, eu queria fazer essa homenagem a ele, né? Assim, e chamar a atenção para nós, educadores, para essa importância que a gente tem
E assim, olha, a gente marca a vida das pessoas, né? E que a gente possa, as pessoas que estão aqui agora, nós somos um número pequeno, mas as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, que a gente possa, enquanto educador, marcar positivamente a vida dos nossos educandos. Então agora eu vou chamar a nossa convidada. Eu estou tentando chamar, você não consegue. A primeira é assim, né, gente? Mentira, é sempre assim, né? Quem assiste todas as lives é sempre assim. A gente demora para entrar, mas quando a gente entra também, a coisa flui. Vira para você, tá passando ao contrário. Aê, ainda bem que o marido não estava pelado passando ali atrás. Essas coisas, né? Ai, Aconteceu Gleice! muito nas lives, né? O negócio o maridão tá ali para ver se vai acontecer, saindo do banho. Já foi. Janaína, minha linda. Ai, que Que delícia delícia. conversar com você. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som. Que delícia te Ai, ver. Que muito bom te ver. saudade. Nossa. Muito bom te ver, cara. Muito bom mesmo. Muito, assim, gratidão por você ter aceito, gratidão às pessoas que estão aqui para assistir. E depois a live fica gravada, e aí a gente depois corta pedacinhos e vai passando, porque muitas pessoas falam, ah, Gleice, não dou conta de 8 horas estar assistindo uma live. Mas a gente passa muita noite e a gente não dá conta de fazer a live, né? Porque a gente trabalha, sai da escola, então a gente faz a live. Quem consegue participar, participa e manda uma energia boa pra gente. Quem não consegue, assiste depois. E antes de eu começar, de passar a palavra, eu sempre abro uma janela. Todas as lives eu abro uma janela. Porque, como eu falei no início, né, a gente não tem um tema, essas lives, e eu sempre pergunto para os convidados, qual é o seu lugar de fala no ensino, no processo ensino-aprendizado? Porque tem uma questão que a gente não pode desconsiderar, e o Leonardo Boff coloca muito isso, que a gente só consegue falar de onde os pés pisam. Eu só consigo falar da minha realidade, do que eu estou vivendo. Eu não posso falar pelo professor lá da Amazônia, ou pelo professor do Rio Grande do Sul, ou pelo professor que está dentro da comunidade da Rocinha ou da Maré, ou do professor que está numa escola da Zona Sul. Eu consigo falar de onde eu estou pisando. Né? Da minha realidade, eu consigo falar da minha pessoa, como mulher, na minha faixa etária. Eu não posso falar de uma mulher de 20 anos, porque eu estou vivendo outro momento. Mas não é porque a gente está pisando aqui que a gente também fica presa nesse contexto. A gente tem os olhos que nos faz olhar para além de onde a gente está. E essa é a troca, é isso que nos faz ser plurais e ter sabedoria. É a gente falar a partir da nossa vivência, né, e não ficar querendo falar pelo outro, mas a gente abrir a janela para enxergar o outro que está lá do outro lado. E isso a gente precisa fazer. Então, quando eu abro essa janela, ela sempre traz vou abrir a janela. É uma janela. Quando eu estou em oficina com os professores, eu faço ela bem grandona, mas aqui tinha que ser assim. E ela traz um poema, uma música, alguma coisa. Pensando em você, né, eu estava hoje... E aí, por coincidência também, a gente hoje teve, quem é da Rede do Rio de Janeiro, a gente teve hoje uma palestra, né, com a Magda Soares. Então, a alfabetização estava pulsando muito em mim. E me veio essa frase que eu já tinha lido, e aí eu fui... E falei, não, eu vou abrir com essa frase, porque é uma frase extremamente pequena, que é da Emília Ferreiro, mas é uma frase extremamente valiosa na minha percepção. E eu não sou alfabetizadora, nunca alfabetizei criança, só adulto, mas eu acho que por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Emília Ferreira. Então, eu acho que começar a live com essa frase dela, eu acho que serve de espaço, de território para a gente conversar agora, discutir e ouvir você, Janaína, né? E aí eu vou apresentar a Janaína. A Janaína, ela é professora alfabetizadora, com especialização em psicopedagogia, e formação com ênfase em educação inclusiva.
A Janaína é professora da Rede Municipal do Rio, como eu, e tem uma bagagem assim, fantástica na alfabetização. Então, eu quero trazer muitos alfabetizadores, porque eu percebo com os meus colegas e nos grupos que eu participo, e nas formações que eu dou, o quanto os professores alfabetizadores se sentem meio que sozinhos, meio que isolados, e meio sem saber muito como fazer, com muitas mudanças, com diversas variantes. Então, a Janaína é a primeira convidada desse ano, é uma alfabetizadora, que eu tive o prazer de compartilhar, de viver alguns momentos. Para quem não me conhece, quem está chegando hoje no canal, meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio também, sou neuropsicopedagoga. Há muitos anos eu trabalho com crianças em situação, há mais de 30 anos eu trabalho com criança em situação de vulnerabilidade social. Então, eu sempre trabalhei muito antes de eu vir para a rede, eu sou nova na rede, assim como a Janaína, nós somos no mesmo concurso, nós estamos 6 anos na rede. Eu trabalhava com projetos sociais em comunidades, em instituições, são crianças da FEBEM, crianças de instituições de orfanatos e crianças em situação de rua, em São Paulo. E nesse trabalho eu fui trabalhando muito com arte e educação, e depois eu comecei a trabalhar com formação de professores. E aí eu senti a necessidade de estar no chão da escola, porque eu estava trabalhando com formação de professores e eu ouvia algumas objeções que eu falava, mas a partir de onde eu estava pisando, que eram projetos sociais. Eu não pisava no chão da escola. E aí eu senti que estava na hora de eu pisar no chão da escola. Eu sou pedagoga de formação, eu fiz magistério, eu brincava de boneca de dar aula, então assim, isso já estava em mim. E aí eu fiz o concurso, passei, e aí dentro da sala de aula eu coloquei em prática tudo que eu vinha trabalhando com os professores, e eu falei, é possível, né? Eu estou fazendo, então se eu estou fazendo, as pessoas podem fazer também. O que precisa? Precisa a gente se permitir, precisa a gente trocar informação e se fortalecer. Então, a partir de tudo isso, surgiu o Locus Educação. No meio da pandemia, a gente dando aula online, tentando entender como é que funcionava, totalmente perdido, cada um num canto, professores adoecendo. Eu falei, cara, vamos criar um espaço para começar a postar coisa, porque assim eu tenho que fazer e não enlouqueço. E aí surgiu o Locus Educação, o meu perfil, que era um perfil que eu só punha fotos de cachorro e falava de política, comecei então a focar na educação. Então, dito tudo isso, eu vou perguntar para a minha mais linda convidada, qual é o seu lugar de fala, Janaína, nesse processo de ensino-aprendizado? Com você. Meu lugar de fala é, como foi dito, da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Atuo num colégio, numa escola na Ilha do Governador. Trabalho com alfabetização, né, e encantada com a alfabetização. Para mim, alfabetizar é descortinar um mundo que ainda não era visto nem conhecido. É dar cor, né, a tantas coisas, é revelar um encantado mesmo. É maravilhoso. Para mim, a alfabetização é isso. Agora, assim, um grande desafio, Gleice, que eu percebo na alfabetização é a baixa autoestima dos alunos. E, para mim, o aprendizado, ele passa pela autoestima, né? Então, quando eu tenho um aluno com baixa autoestima, eu tenho um desafio, eu tenho uma questão a ser resolvida. Porque aquilo que eu quero ensinar, a aprendizagem que eu quero proporcionar ao meu aluno, ela vai passar por essa autoestima dele. Tá? Esse, para mim, é um grande desafio. Eu tenho 25 anos de magistério, uma parte deles dedicada ao ensino privado, então eu consigo fazer essa comparação, né? Eu consigo perceber essa diferença muito grande. Os meus alunos, por exemplo, da rede privada, quando eles iniciavam a leitura, eles não tinham dúvidas de que estavam lendo. Já os meus alunos da rede pública, eu preciso primeiro fazer um trabalho com essa autoestima, eu preciso primeiro fazer com que eles acreditem que pode, que conseguem, para depois
eu alcançar o objetivo do meu trabalho. Janaína, você começou a dar aula com 5 anos de idade, é isso? Você está me como assim? Psicóloga magistério, aquela que nasceu, literalmente, com 5 anos, ela já estava dando aula nas redes, porque, menina, e assim, você já falou, a sua primeira frase, já deu a live, já acabou, gente, vocês sigam com essa fala dela e façam isso, porque se a gente conseguir fazer isso, que é tão, né, assim, imagina você descortinar o mundo, né, você olhar, abrir. Eu sou apaixonada por vocês, assim, professores alfabetizadores, para mim é assim, porque eu alfabetizei adultos no projeto social e era assim, um encanto, assim, eu chorava, as pessoas choravam quando eles conseguiam escrever uma letra, os lápis quebravam, porque eles tinham muita força, né? Mas a criança, ela é assim, é outra história, né? O adulto é maravilhoso, é lindíssimo, foi a experiência mais linda que eu acho que eu já vivi certamente na educação. Mas a criança, quando eu vejo vocês alfabetizando criança, assim, aquela montoeira de criança correndo, assim, andando, nossa, assim, meu Deus. Agora você falou da autoestima. O professor está chegando, né? Então o professor não tinha nem essa percepção ainda, porque hoje a Magda Soares estava falando, né? Olhar para o passado, a gente tem que olhar para o passado, mas seguir o futuro, né? O passado serve para referenciar, mas a gente precisa seguir. Mas quando a gente olha para o passado, a gente vê uma educação muito tradicional, muito conteudista, muito centrada no professor e nada no aluno. A BNCC está trazendo todas essas mudanças, colocando o aluno no processo, no lugar de protagonista. Mas como é que você assim, vivencia isso na sua sala com as crianças? Assim, como é que você desperta a autoestima? Assim, que atividade você faz? Dá um exemplo para a gente, assim. Você conta uma história, você faz uma brincadeira, você conversa. Na prática, assim, dá um exemplo de alguma coisa que você faz que já é um caminho. Porque assim, não dá para você, senão você vai ter que ter um curso aqui, né? Que eu sei que você dá. Eu sei que você dá. Tem um curso que você dá um curso. Mas assim, uma dica, assim, porque é um fio, né? Que você vai costurando cada dia um pouquinho. Mas compartilhe um pouquinho pra gente como é que você vai fazendo isso para trazer a criança para esse momento de perceber que ele é capaz, que ele pode. Sim, primeira coisa, o primeiro cuidado que eu tenho é que o meu aluno ele se enxergue no trabalho que está sendo realizado. Ele precisa estar realmente no centro do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Tanto que eu não uso, por exemplo, desenhos prontos. Tá? Eu uso o desenho do meu aluno na ilustração da minha sala. Então, quando você entra na minha sala, você vê muito mais do que eles fizeram do que eu possa ter comprado pronto ou do que eu tenha já feito pronto para colocar na sala. Então, eu valorizo o trabalho deles, né? Aquilo que eles produziram, é o que você vai ver na sala. Né? Esse trabalho em relação à autoestima é um trabalho feito continuamente. Tá? Você faz todos os dias. Do início do dia, com a rodinha, com as canções que a gente canta. Tá? Porque não é porque é primeiro ano já não canta mais. A gente continua cantando, a gente continua abrindo para que eles oralizem, para que eles falem do dia deles, para que eles contem uma novidade. Isso continua exercendo na classe de alfabeto. E dou valor a cada coisa que eles vêm produzir, a fala, ao desenho, à ilustração. Eu trabalho, Gleice, com um vocabulário que eles produzem. E esse vocabulário ele entra no mural. Então, eu acho muito engraçado que sempre tem uma época do ano que eles começam a dizer: aquele ali fui eu que fiz. Aquele outro foi o fulano. Então, eles sabem exatamente o que eles produziram e o que eles fizeram, o que eles desenharam. Então, eu trabalho com a produção desse meu aluno. Tá? O trabalho é feito assim, essa autoestima ela é desenvolvida no decorrer do ano. É ela que vai impulsionar o trabalho de alfabetização. Eu sempre falo isso. A autoestima é a mola que impulsiona a alfabetização.
né? E sempre digo para eles, vocês conseguem, ali falo frases motivacionais, eu sabia que você ia conseguir, eu não falei que você ia acertar, sempre dessa maneira, aí paro tudo, todo mundo bate palma pro colega que conseguiu, não sempre, mas em determinados momentos isso é importantíssimo, sabe? E assim, existe uma outra questão também, Gleice, não adianta trabalhar só com as crianças, a gente precisa realizar o mesmo trabalho com as famílias, na questão da autoestima. Porque esse aluno, ele vai refletir muito da sua casa, do seu lar, da sua família. Eu costumo dizer para os meus pais que nós somos importantes, mas eles são a base. Então, tipo assim, o que eu falo é importante, mas o que eles dizem, eu sempre digo, é muito mais. É o fundamento dessas crianças. Então, se eu trabalho a autoestima em sala e digo para o meu aluno que ele consegue, que ele pode, eu oriento esses pais a falarem a mesma coisa em casa. Então, quando eles fazem um trabalho, ou eles conseguem efetuar uma atividade, que os pais digam para eles, legal, você conseguiu, eu sabia que você ia conseguir. Então, é um trabalho que eu realizo com o aluno, mas eu também preciso realizar com o meu pai, com o meu responsável. Eu sumi um pouquinho. Teve uma pessoa aqui que colocou você uma bênção. O Alexandra Pereira. A Edviges escreveu aqui. Nossa, considero muito importante isso da rodinha da música, porque algumas pessoas acham que no primeiro ano a criança não precisa mais disso, e como ela se tornasse muito mais velha de um ano para o outro. É isso, né? Rompe, a criança, sim. A criança tem toda uma vivência corporal na educação infantil e, de repente, ela vai para o primeiro ano, coloca a criança sentada numa cadeira e ela não pode mais ter essa coisa do lúdico. E essa questão da família que você trouxe, como isso é importante, né, Janaína? Como é importante nós, professores, educadores, de termos pela família um carinho, um acolhimento, perceber que eles fazem parte do processo e sem julgar muito, porque às vezes a gente percebe que a família tem muita dificuldade para entender o que está acontecendo, ou teve uma outra vivência, tem uma outra realidade, então às vezes nem valoriza a escola como a gente gostaria que a família valorizasse, mas quando você vai trazendo, você vai compartilhando, a família vai participando, né? Como é que você percebe isso, assim, de quando você começa e depois quando chega no final? Como é que a família vai se entregando aos seus encantos e trabalhando essa coisa? Porque eu acho que a autoestima da criança aumenta e a da família aumenta também, né? Porque a família tem que ter essa coisa do mindset. A criança chega na escola com o mindset fixo de que ela traz de casa, né? De que é burra, que não aprende. Porque às vezes ouve muito isso dos pais, né? Ah, não vai aprender. A gente chama o pai para uma reunião, mãe para uma reunião, fala assim, não, mas professora, não vai aprender, eu também não aprendi, eu também não sei. Então já traz para a criança uma questão que é deles, né? Conta um pouquinho pra gente como é que você percebe isso, assim, como é que você vê isso na sua prática. Então, inicialmente, eles têm uma dificuldade em acreditar no trabalho. Mas eu, como professora, quando eu entrei, a minha primeira turma de alfabetização, as coisas que eu fui aprendendo para colocar em prática, eu também tive dificuldade em acreditar que funcionava. E funciona, e eu conseguia, né? E eu tenho conseguido. Então, eu não recrimino eles por essa ideia de que não vai dar certo, não vai conseguir, né? Mas eu vou trabalhando ali, fazendo um trabalho paulatino, vou conversando. A gente, com essa questão da pandemia, a gente tem usou bastante em 2021, em 2020, o WhatsApp. Então, por exemplo, todos os alunos foram, ou a maioria está em sala, mandava um bilhetinho no WhatsApp motivacional, gente, vocês estão de parabéns, obrigada, a maioria dos alunos estão aqui, sempre mostrando para esses pais que o trabalho que estava sendo realizado em sala de aula era um trabalho importantíssimo. Entendeu? E sempre falando, obrigada, vocês são parceiros, sem vocês eu não iria conseguir, sempre fazendo com que eles percebessem
que eles são importantes para o meu trabalho e para o trabalho que é desenvolvido em sala de aula, tá? Então é isso. Mas quando chega no final não, Gleice, vamos lá. No meio do ano, eles já começam a ficar mais seguros, eles já começam a vir. E normalmente, como eu uso... eu não ia entrar muito nesse mérito, mas não dá para não tocar no assunto. Eu trabalho com o método fônico, e aliado ao método natural. Você, assim, mas Janaína, como é que você não ia trocar nesse assunto? Você acha que eu ia falar de Janaína? Assim, tipo assim, você usa um método, você mistura os métodos, você usa o método da sua percepção, você adequa os métodos para a sua sala, para a sua realidade. Fala um pouquinho disso, porque essa história do método, as pessoas que estão começando, elas ficam muito sem saber o que fazer, né? Porque elas estão começando. Iniciando. Eu uso o método fônico, né? Eu trabalho com o som da letra, né? Nossa língua o nosso alfabeto é um alfabeto fônico, é de som, né? Eu trabalho com o som e o método natural. O método natural é aquele método que vai ter a produção do aluno no protagonismo do trabalho, tá? Então, eu não trabalho com coisas prontas, como eu já tinha dito, é o desenho do aluno, é a produção do aluno, é a fala do aluno, são os registros do aluno, tá? Então, esse é o método natural, a base dele é essa. E o que acontece? Quando chega mais ou menos por volta de julho, agosto, as crianças já estão lendo, entendeu? Eles já pegaram ali o mecanismo de escrita e de leitura, a maioria. Tá? Mesmo os que apresentam um pouco mais de dificuldade, você vai observando até o final do ano eles adquirindo. Nossa. Então é muito mais, eu percebo muito mais facilidade. Eu não tenho aquele compromisso, Gleice, de trabalhar todas as letras do alfabeto. Porque quando eles pegam o esquema do som, quando eles pegam o gancho do som, vamos dizer assim, eles começam a criar hipóteses nas leituras. E aí eles começam a ler até sons que não foram dados. Então, para mim, ao meu ver, é muito mais fácil de trabalhar dessa forma. Então, quando os pais veem em julho, junho, agosto, a criança já lendo, já produzindo frases, entendendo o que leu, o que escreveu, eles já ficam maravilhados, né? A autoestima desse responsável já está lá no alto, ele já está, nossa, está lendo tudo, e aí eu vou incentivando, eu vou falando, cuidado com fulano, está lendo até pensamento, e a gente vai trocando essa ideia e vai sempre trabalhando dessa maneira, incentivando. Eu acho, assim, essa forma de trabalhar, eu me identifiquei muito. Para mim, inglês precisa ter sentido para o meu aluno. Se tiver sentido para ele, vai ter sentido para mim. Se não tiver significado para o meu aluno, não serve para mim. Gente, não é apaixonante essa pessoa? A gente quer levar essa pessoa para casa da gente. É isso que faz. Eu conheci a Janaína, a gente se conheceu no ponto de ônibus entrando para a Ilha do Governador, porque a gente mora fora da ilha e na época eu também estava numa escola da ilha. E a gente vinha com essas conversas dentro do ônibus. A gente alfabetizou várias pessoas dentro do ônibus, né? Porque a gente ficava conversando sobre educação e as pessoas ouvindo e a gente lá assim... E assim, a gente nunca sentou naquele ônibus para falar mal da rede ou para reclamar da educação. A gente sempre se conectava, isso era todos os dias, né? Durante uns 2 anos, 3 anos, para trocar ideias, para os olhos brilharem. Cada vez que a gente saía daquele ônibus, eu saía com a minha alma leve e a Janaína participava disso e isso é muito importante, né? Assim, você encanta com essa paixão sua. E aí tem uma pessoa, eu vou ler aqui rapidinho, é a mesma pessoa que comentou. A Leila Carvalho, ela colocou assim: Janaína era uma jovem como eu, cheia de sonhos. Estou emocionada de ver que seguimos o caminho da educação e que trilhamos uma história. Olho para trás e nos vejo lá, no IERJ, Instituto, né? Cheia de expectativas. Instituto de Educação. Aí ela colocou: uma fala segura, repleta de amor, carinho, apaixonada pelo que faz, como eu. Estou em Belém do Pará, vibrando de alegria. Gente, eu me arrepio inteirinho, assim, vocês são muito maravilhosos, assim, né? Vocês são...
É muito lindo, gente. A educação precisa de pessoas como vocês, assim. A gente tem que estar replicando essa live, passando, divulgando. Gente, vocês que estão aí, divulgam depois, compartilha, porque o sistema, ele não faz muito isso com a gente, né? Ele, às vezes, ele empurra para baixo, às vezes, assim, a escola é repleta de questões a serem superadas, umas mais, outras menos, né? Assim, não adianta falar é esse ou aquele político, enfim. A gente sabe que não é fácil, a rede é grande, do Rio de Janeiro é uma rede enorme, as outras também, mas lógico, como uma cidade pequena, isso talvez seja um pouco melhor, mas nem tanto, porque eu tô oficina para professor do Brasil inteiro, e tem cidades grandes que você tem mais estruturas, em algumas escolas, em outras não, então isso, a gente sempre vai ter um desafio para superar na educação. E esses olhos brilhantes, essas falas apaixonantes sua e das pessoas que estão aqui, faz toda a diferença. E aí eu queria aproveitar e pedir, porque assim, numa vez eu fui numa reunião nesses processos de formação, na escola que a Janaína dava aula. E aí eu fiquei lá babando para um painel, achando aquela coisa mais maravilhosa do mundo, lendo tudo que estava lá, olhando, falei, gente, que é isso? Que coisa linda. Que eram umas flores de maracujá, feita com garrafa PET, né? Tinha todo um trabalho, e era uma coisa ligada à alfabetização. E aí eu falei, gente, que coisa mais linda isso, né? Que interessante isso. Aí me chega a pessoa que fez o painel, que foi a coadjuvante do painel, porque o painel foi feito pelas crianças, e eram as crianças da Janaína. E eu falei, gente do céu, a Janaína não existe, assim. Aí eu queria que você, isso já tem uns 3 anos, mas eu imagino que você lembre, compartilhe um pouquinho pra gente, assim, como é que você trabalhou o painel? Porque aquilo ali foi o resultado de um processo, né? De algum som que você estava trabalhando com as crianças. Compartilhe um Isso, pouquinho. exatamente. Era o painel A do Flor de gente fez Maracujá, não era? a gente fez estava lançando a letra R. Quando eu lanço a letra R, que é o som, né? O R, ele tem, a gente diz que tem 2 sons, né? Que é o ratinho que treme e o ratinho que arranha, né? O que treme faz rrr, e o que arranha faz rrr. Então a gente trabalhou, eu lancei a palavra maracujá para que eles sentissem, né, a diferença ali do R que treme, né? Contei até algumas histórias, tudo tem um contexto, né? A gente cria um contexto para poder lançar o som, nada vem solto assim do nada. Aí nós fizemos uma visita à horta, colhemos maracujás, fizemos um mousse de maracujá em sala, que eles amaram, né? Cada um levou uma coisinha, pedi algumas coisinhas, tipo creme de leite, leite moça, eles levaram. A gente fez na sala, colocou para gelar, depois provamos, né, e montamos esse painel. E junto com isso a gente trabalhou a diversidade do reino vegetal. Por isso fizemos uma visita à horta, para que a gente observasse a espessura das folhas, víssemos os tamanhos, pegássemos, sentíssemos. A nossa escola lá na Ilha do Governador, ela tem uma horta, né? É uma escola sustentável, então a gente tem essa possibilidade. Nós temos essa oportunidade, então eu aproveito tudo que vai enriquecer, tudo que é possível, a gente participa e eu levo eles amaram. Porque tem uma coisa, né, Gleice? A aprendizagem significativa, ela é rapidamente absorvida pelo cérebro, né? Então, a aprendizagem, para ela ficar, quando você leu essa carta da aluna que fez a homenagem ao professor, por que ela lembra? Porque ela teve uma vivência significativa, porque ela teve uma vivência com esse professor que foi afetiva. Então, quando a gente proporciona uma aprendizagem significativa, afetiva, que faz sentido para esse aluno, onde ele tem uma vivência enriquecedora, ele vai marcar ele vai automaticamente fazer o registro daquela aprendizagem. Muitas vezes a gente reclama muito de que o nosso aluno não retém, de que o nosso aluno, que a gente ensinou algo para o aluno e que passou pouco tempo o aluno já esqueceu, mas será que a gente está proporcionando ao nosso aluno uma aprendizagem significativa? Será que a gente não olha para a questão da aprendizagem?
e pensa, vai me dar muito trabalho? Ai, vai ser desgastante, não vou conseguir. Será que não é isso que a gente tem pensado e evitado algumas situações que vai enriquecer esse aprendizado? Eu acho, Gleice, que o professor ele tem que fazer o que está nas mãos dele para fazer, né? E às vezes a gente se acomoda um pouco, tá? A questão da educação, para mim, é uma questão a ser resolvida a longo prazo, mas existe algo que está na nossa mão que a gente pode fazer, né? Eu acho que a gente se assemelha muito àquele pequeno beija-flor, mas eu insisto tentando apagar o fogo e marcando a vivência, porque quando você ouve um relato desse que essa aluna fez, ou quando você ouve, como eu já ouvi, da mãe de um aluno, tia, muito obrigada, você ajudou muito, você fez tudo, você é excelente. Esse elogio que você ouve é muito mais do que um elogio, é a expressão da alma daquela pessoa, né, que estava ali desestimulada, talvez não acreditando nem nela, nem na criança, né, e aí você motivou, você marcou, né, você marca a família. Você sabe disso, Gleice. A gente trabalha em sala de aula, mas o nosso trabalho ele não se limita à sala de aula. Ele entra nos lares. E isso, para mim, é muito importante. Faz parte, né? E assim, quantas vezes a gente... por exemplo, eu nunca chamo o responsável para reclamar de aluno. Quando eu chamo o responsável, eu chamo o responsável daquelas crianças que eu preciso entender um pouco mais qual é a dinâmica que está por trás daquele comportamento normalmente agressivo, normalmente desinteressado. Então, assim, o que está acontecendo? Eu preciso conhecer essa família. Então, eu chamo e falo... E eu começo a conversa elogiando a criança. Porque, gente, todo mundo tem o seu lado, né, mais complicado e o seu lado bacana. Então, eu elogio. Quando eu começo a elogiar, eu já desarmo os pais. Porque, às vezes, o responsável já chega falando assim, vai falar mal do meu filho, não sei, e já está tensa. Quando você começa a elogiar, aí ela fala, nossa, né, a conversa então é por aí. E aí eu pergunto, tá acontecendo alguma coisa em casa, né, porque eu tô percebendo que ele tá assim, não sei o quê. E aí o responsável começa a chorar. Mas não é uma, duas, três vezes, é praticamente quase todos. Porque são crianças que estão precisando de uma ajuda e que a mãe, o pai, ou quem está com a criança, muitas vezes os avós, não sabem como lidar com essa criança, porque não é porque a pessoa é mãe e você é mãe, e quem aqui é mãe sabe disso, a gente não vira mãe, tem um chip de ser mãe, entendeu? A gente se constrói sendo mãe como a gente se constrói sendo professor. E muitas vezes o ser mãe, e hoje você vê várias páginas, várias pessoas oferecendo até consultoria sobre isso, porque você precisa entender da educação, você precisa entender do cérebro da criança, como é que a criança se desenvolve. E às vezes, gente, não é porque a pessoa gerou uma criança e deu à luz que isso está fácil, está claro para ela. Isso chega até ela. Então, se a criança está reagindo de alguma forma e a criança está dando trabalho na escola, ela também já está dando trabalho em casa. Então, chamar essa mãe para reclamar do filho e falar resolve o problema, não vai adiantar, ela não sabe como resolver. Se ela soubesse, ela já tinha resolvido. Ele não ia chegar na escola no quinto, sexto ano, né? Essa criança dá problema desde o primeiro ano, tá? Eu acho que eu vou chamar a mãe e ela vai resolver isso no quinto, sexto ano, que é a turma que normalmente eu pego. Aí quando eu começo a conversar com a mãe, e aí eu começo a ouvir, eu começo a falar, fica uma conversa assim, um apoio a uma mulher sofrida, uma avó, sabe, assim, cheia de situações. Então, assim, não dá para eu virar e falar, gente, peraí, isso aí não faz parte da minha... Eu sou professora da criança, não sou professora... Né? Eu só quero que a mãe resolva o problema. Não tem, a educação precisa quebrar esse paradigma. E quando você fala do jeito que você está falando, quando os seus olhos brilham, quando as pessoas comentam, é um passo para a gente quebrar paradigma. A Fernanda colocou assim, já estou compartilhando, estou enviando que o mundo possa ouvir vocês. A Célia, deve ser Regina Célia, ou Regins Célia, colocou, ela é a paixão dos pequeninos, trabalho dinâmico e motiva muito os seus pequeninos. Professora maravilhosa, parabéns pelo lindo trabalho realizado com muito amor. A Alessandra Gonçalves colocou isso. Aí depois a Artes, Maire Crochê.
as parcerias família e escola sempre dão bons resultados. Tem que ser, né, gente? A educação não cabe só na mão da gente e a gente precisa da família como parceiro, não como inimigo. A gente precisa respeitar, honrar essa família, porque eles deram a vida a essa criança. Então, quando você fala, aí você traz a pedagogia sistêmica que fala isso, de você honrar o pai e a mãe, que eles são os melhores que eles podem ser. E que ninguém dá aquilo que não tem, que não recebeu. Então não adianta você exigir muito, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, de tudo que você já está falando, mas olhando para a alfabetização, o que você percebe ser o maior desafio? Assim, não necessariamente do seu, mas que pode ser seu, mas o que você percebe no seu entorno, dos professores que você conhece, de algum professor de algum curso que você deu. Como você percebe se, assim, talvez um dos maiores desafios no processo de alfabetização? Acreditar que é possível. Eu insisto nessa tecla. O professor acreditar que é possível, tá? Muitos, devido ao que você falou aí, a rede é vasta, tem seus problemas, suas dificuldades, os anos vão passando também, né? As pessoas, o trabalho na rede é um trabalho cansativo, né? As escolas, você tem que lidar com muita criança, muitos casos, como a gente acabou de falar aqui, e você precisa estar se renovando, né? E eu me renovo na medida que eu faço um trabalho significativo e eu tenho esse retorno, né? Num sorriso, num abraço, no alcance do objetivo, né? Quando essa família se sente grata, quando essa criança está feliz e você vê o retorno do seu trabalho, eu me renovo. Então, eu acho que o que eu vejo assim, um entrave é a questão do acreditar, do professor acreditar que é possível e fazer esse aluno, mover esse aluno a acreditar que também pode. Tá? Esse, para mim, é a grande questão. Ô, Janaína, fala para mim uma situação assim que venha na sua cabeça, que você lembre, que fez o seu coração assim sacudir de alegria, de emoção, que fez os seus olhos brilhar ainda mais, assim, uma coisa um momento que aconteceu e que você falou, nossa, vale a pena, eu estou no lugar certo, e é isso. Eu vou contar duas situações. Ai, a gente gosta, né, galera? Tá todo mundo aqui, ó, feliz ouvindo. Vou contar uma do ano passado, tá mais recente, e vou contar uma que já tem um tempinho. Eu tive uma aluna que ela tinha muita dificuldade de acreditar que ela já estava lendo. E eu via que ela estava lendo, só que ela não acreditava. E um dia ela disse assim para mim, tia Jana, eu não estou lendo ainda. Minha mãe disse isso para mim, porque quem lê rápido. E como eu leio devagarinho, a minha mãe falou que eu não estou lendo ainda. Meu irmão não lê assim, aí ela dizia. E ela ficava intrigada com aquilo e ela saía, Gleice, do lugar dela, ia atrás de mim, tipo, eu quero ler, eu preciso ler, e eu não estou lendo. Então ela dizia isso para mim. E um dia eu chamei ela na mesa, como tantos dias, mas naquele dia aconteceu um insight que precisava acontecer. Eu chamei ela na mesa e falei assim, vamos lá, lê aqui comigo. O que está escrito aqui? Vamos lá. Aí ela foi e leu. Quando ela terminou de ler, ela olhou para mim, arregalou os olhos e disse assim, eu estou lendo. Eu falei, é isso aí, você está lendo. Ali, naquele momento, ela se deu conta de que ela conseguia ler. Entendeu? Isso me marcou muito, porque eu vi toda a dificuldade dela, da questão da autoestima, a questão da família, né, a importância da fala dessa família, porque por mais que eu falasse, a fala dessa mãe ainda pesava muito mais do que a minha. Então eu fui batendo ali na tecla durante as reuniões de pais e incentivando. E essa criança se afeiçoou, ela é afeiçoada a mim até hoje, assim, e eu gosto muito dela também. Me marcou muito, né? Foi um caso assim, que me marcou muito. E no ano passado, nós tivemos todo esse entrave, como eu falei para você, trabalho com método fônico, então teve a questão do uso da máscara, que foi um obstáculo a ser vencido, né? Teve a questão do horário reduzido, que a gente iniciou com um horário menor, depois foi aumentando, né? A questão do quantitativo de alunos em sala.
Então, nós tivemos vários desafios aí, dificuldades a serem suplantadas. Mas uma situação que me marcou muito foi de uma criança que ela demorou um pouco mais a entrar no ensino presencial, por uma questão de situações, uma série de questões na casa dela. Mas, quando ela entrou, eu falei para a mãe, pelo WhatsApp, assim, você pode acreditar, logo ela vai estar lendo. Eu dei aquela palavra para a mãe, e a mãe recebeu ali o que eu estava falando, a minminha mensagem, né? E quando foi mais ou menos em setembro, por volta de setembro, entrou uma pessoa da Colurb na sala que estava procurando, acho que a chave. Aí falou, Jana, você viu a chave por aqui e tal? Eu falei, não vi não. Quando ele virou de costas, na camisa dele estava escrito limpeza. E ela deu um salto da cadeira e disse assim, eu sei o que está escrito na camisa dele. Gente, Eu falei, o quê? Fica arrepiada. Aí ela contou e disse assim, limpeza! Ai, gente, Quer dizer, eu ainda não tinha trabalhado. Olha só como é que essa aprendizagem para mim é muito gostosa. Porque eu não tinha trabalhado os sons em, in, on, que ela ia fazer lin, né, que tem um M aí no meio, e nem a letra Z. E ela fez ali uma conexão, criou uma hipótese e conseguiu fazer a leitura. E a gente, nossa, batemos palma na sala. Foi assim, para mim foi muito emocionante. Por todo o histórico da criança, por ela ter entrado em sala no presencial um pouco mais tarde, porque eu falei que ela ia ler rapidamente, né? Eu dei ali aquela palavra motivacional para a mãe e ela realmente alcançou o objetivo. Então, foram duas situações assim que... E a gente, como professor, né, o Gleice, em algumas situações, por isso que eu te falo que é necessário a gente acreditar, a gente mesmo fica pensando assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, quando eu me vi tendo que usar máscara, tá? Com 3 horas de aula inicialmente, eu falei, gente, é muita coisa para ser trabalhado, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E aí, quando ela leu limpeza, eu falei, gente, tá aí, o resultado é esse, entendeu? É muito gratificante, eu fico muito feliz mesmo. É a magia, né? Deixa eu compartilhar aqui os comentários, espera aí, que o pessoal tá batendo palma, o Regis falou, né? A paixão dos pequeninos, trabalho dinâmico, motiva muito os pequeninos, eu já falei, a Fernanda compartilhou, aí as pessoas bateram palminha, aí a Alexandra Pereira colocou, é muito gratificante ouvir dos pais, você é a melhor professora que meu filho já teve, porque trabalhamos com amor, muito, né? Aí a Gabriela colocou, live incrível, obrigada, Gabriela, incrível porque vocês estão aí junto, passando essas mensagens, essa energia pra gente, esses comentários. Aí a Alexandra falou também, sempre como a Janaína falou, nós somos importantes, mas eles são a base, já anotei aqui, né, se referindo a quando você falou dos pais, e a Alexandra colocou lindo. E a educação é isso, né, gente? É essa magia, porque se a gente não fizer essa magia, se os olhos se apagam, eu trabalho às vezes com formação de professores, e os professores chegam e muitas vezes eles chegam porque alguém está oferecendo, alguém ofereceu, não, assim, a Petrobras ofereceu para a secretaria aquele curso, a secretaria pegou, aceitou e convocou os professores. Então você imagina que eles chegam, mais um curso. Para que eu quero curso? Já estou há 30 anos. Então, eu já ouvi muitas vezes assim, eu estou aqui porque eu sou obrigada, porque eu já tenho 30 anos, tipo assim, eu já sei tudo, né? E aí, quando eu começo a dialogar e a gente começa uma roda de conversa, a gente nunca vai saber tudo. Nem na educação, nem em nenhum outro campo. Porque senão, que chato que seria, né? Se a gente não viver aberto para as trocas e para esse crescimento da aprendizagem, isso... Sim, seria uma coisa muito chata, porque o que faz a gente viver é aprender, né? Os olhos brilhar com isso. Então, assim, é muito importante a gente trazer essa discussão, conversar isso, e saber que a gente está enfrentando, que a gente enfrenta, né? E a pandemia veio para escancarar isso, né? Uma dificuldade absurda, e eu imagino que na alfabetização o impacto ainda foi maior do que um 5º, um 6º ano, que a criança já tem uma referência, né?
Ela não esqueceu o que é número, nem o que é letra. Você, né, você trabalhou, a gente está trabalhando mais as habilidades. Mas na alfabetização, a criança precisava ter essa informação. Pensando na rede pública, não, assim, aí do Rio, que a gente está no Rio, mas eu imagino que seja de todos, assim. Qual você acha que é, assim, o maior, a questão que mais impacta o processo da alfabetização, assim? Que se você pudesse, se o secretário ouvisse agora, ele poderia falar assim, não, eu posso, então, tentar mudar isso, tipo, viável de mudar, mesmo pensando numa questão de rede, assim. Que às vezes é uma coisa assim, pequenininha, né? Que quem está na prática sabe que aquilo poderia ser um pouquinho diferente e quem está lá não tem essa percepção. Na alfabetização, você diz. Né? Que é onde você está. Mas se você quiser falar de outra coisa também, pode falar. A questão do quantitativo em sala de aula, a gente sabe que a gente tem que se desdobrar às vezes, né? Para poder alcançar uma boa parte dos alunos, né? E a gente sabe que no grupo, às vezes, uma dispersão atrapalha o trabalho, né? Então, se os grupos fossem um pouco menor, isso facilitaria o trabalho da gente, principalmente na alfabetização. Também acho. Eu acho que é um problema para todo mundo, não mas inviabiliza, não inviabiliza o trabalho, porém seria mais fácil, né? Melhor, né, se fossem menos alunos em sala. Isso seria positivo. E aí a gente já está caminhando para o final, já estamos há 1 hora aqui. Passa rápido, né? Que livros você indicaria, assim, que você leu e gostou, ou até que você nem leu, mas que você sabe que é bacana você quer ler, para quem está na alfabetização, na educação, assim, que você acha que pode dar uma indicação de livro aí? Existe um livro que eu gostei muito, tenho ele comigo, A Relação Professor-Aluno, de Pedro Morales. Não sei se você conhece. Não, já estou anotando. Mas esse livro ele vai falar muito sobre a questão da relação estabelecida em sala de aula entre professor e aluno. A aprendizagem, ela passa por esse viés que você estabelece, essa relação que você estabelece com o seu aluno, tá? Então, a importância de estabelecer uma relação harmoniosa, uma relação de afetividade, para que essa aprendizagem flua. Foi um livro assim que me encantou, é um livro fininho, muito gostoso de ler, e inclusive a minha monografia ela foi em cima teve um pilar fundamentado nesse livro aí. Então, tá aí a dica. Eu não conheço, vou comprar, vou ler, porque isso é uma coisa também que a gente precisa estar, né, lendo e se atualizando, e a BNCC trazendo mudanças, quebrando paradigmas. As pessoas falam, mas eu tenho visto muito assim, baixe esse plano para você seguir a BNCC. Gente, assim, a BNCC não é para você baixar plano pronto para seguir. Seguir a BNCC é você trabalhar a partir da realidade do seu aluno. Então, assim, você pode até se inspirar. Por exemplo, você falou ali do projeto da Flor do Maracujá. É uma inspiração. Então, se eu sou alfabetizadora, eu vou fazer isso, eu vou, quando eu chegar na letra R, eu vou, né, trabalhar a flor do maracujá, vou fazer esse artesanato, não sei o quê. Eu me inspiro em você, mas eu não posso baixar uma folha da internet e achar que eu estou trabalhando no BNCC, porque, de repente, aquela folha não é para o meu aluno, ele nem vai alcançar aquilo, né? Então, você trabalhar BNCC, você trabalhar as competências, é fazer o que você está falando aí, que você faz. Entendeu? Você não precisa falar que você está trabalhando na BNCC, você já trabalha a BNCC há 35 anos, né? Quer dizer, com 5 anos você já começou a trabalhar a BNCC, ela nem existia, você tinha 5 anos de idade, você já estava aí, trabalhando na BNCC. Porque é isso, né? É dar ao aluno o papel principal. Não é que seja o principal, porque a gente também é importante, mas ele é o protagonista, é o aprendizado dele, a gente é facilitador, a gente media isso, né? E aí, fechando aqui, tem umas falas, palminhas, lindo, né? O Alexandre falou. A Fênix Artes falou, amor ao que se faz é tudo, com certeza. A Alexandra colocou assim, não é porque a Janaína é minha amiga, não,
mas uma das melhores lives que já assisti. Obrigada por nos representar com essa fala que, para mim, especificamente, está sendo muito enriquecedor. Muito bom, obrigada. E ela coloca, deixa a live salva para a gente poder compartilhar, por favor. Sim, vai ficar salva e compartilhem, gente. Se vocês ainda não estão seguindo a Janaína, sigam. Se vocês não seguem o Logos, sigam. Compartilha, porque assim, o Logos é um espaço para todo mundo. Então, assim, uma das pessoas que eu convidei da semana de março é uma pessoa do Pará, de Belém, é uma professora. Aí eu já olhei aqui e falei, vou seguir, porque eu queria trazer essa professora que te conhece, né, que está lá em Belém, para falar também. Porque ela vai contar a história dela de lá. Legal, como é que ela legal. chama? Que eu já perdi aqui. Leila. Leila, segue, É a Leila. segue aí a gente, eu vou. E aí vamos combinar uma live para você vir compartilhar, contar a tua realidade, porque imagina a gente alfabetizar lá em Belém. Primeiro que o povo de Belém é demais maravilhoso, assim, um acolhimento. Nossa, eu sou apaixonada por Belém. E aí ouvir essas experiências de lá, né? É outra história do que a gente aqui. Então, assim, queria agradecer a participação das pessoas, pedir para que as pessoas, sim, compartilhem essa live. Assim, a Janaína está inspirando e precisa inspirar mais pessoas do que as que estão aqui. A gente precisa fortalecer os espaços de educação. Você vê um canal que fala sobre, sei lá, qualquer coisa e 300 milhões de inscritos. A gente fica falando sobre educação e a gente tem poucos inscritos, porque a gente mesmo não se valoriza, a gente mesmo não está se conectando. Então, assim, eu vejo um canal de um professor, eu vou lá, eu participo, eu falo, eu compartilho, eu me inscrevo. Então, o Logos Educação tem um canal, a Janaína já tem o seu, tem que criar o seu canal, se você não tem. Tem que ter, gente, vocês aí, todo mundo tem que ter, todo professor tem que ter um canal, compartilhar o que tá fazendo, mostrar lá. Grava errado, grava cachorro late, a câmera cai, filma que ninguém vê direito, que eu estava ensinando a fazer o tapete, o negócio estava longe. A gente depois faz perto, porque a gente é professor, a gente também não é blogueira, né? A gente não quer ser. Mas a gente precisa fazer com que a educação ganhe esses espaços. Sabe, uma pessoa que tem um canal de marketing tem 300 mil seguidores. Tem um canal para falar de adestramento canino, educação canina. Gente, coloca aí no Instagram, educação canina, qualquer coisa de canino. Tem milhões de seguidores. Aí você põe lá, qualquer coisa de educação, as pessoas têm pouquinho, porque nem a gente não se prestigia, a gente não se... Então, comecem a catar os canais, não estou falando só do Logos, estou falando de qualquer canal, qualquer perfil, comecem a seguir, vamos começar. A gente precisa fortalecer essa rede, porque a gente sozinho, a gente cai. Mas quando a gente assiste uma conversa dessa com você, vê os seus olhos brilhando, vê você narrando a sua experiência de uma escola pública, né, de um bairro que é a Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Eu estou numa escola, gente, no ano passado, eu falei para o meu coordenador, a gente está nesses cursos, né? Aí eu falei para ele, a gente não vai ter um tempo de arrumar a sala, porque a minha sala está assim. Porque no ano passado eu tirei tudo do meu armário, coloquei em cima das mesas para arrumar. Começou um tiroteio tão feio que não dava para ficar na minha sala, porque eu estava no fogo cruzado. Eu peguei tudo, enfiei dentro do armário e fechei. Hoje, quando eu cheguei lá, que eu fui abrir, estava tudo caindo, assim. Eu falei, gente, eu tenho que arrumar o armário. Porque essa é a nossa realidade. Você tem que sair da sala de aula com os alunos, porque o tiro está ali, entendeu? Então é uma área de conflito. Agora, os meus olhos brilham e eu vou para lá e eu vou continuar indo, entendeu? Porque a gente tem que estar lá, né? Porque as crianças estão lá. E o que a gente tem que fazer não é fugir de lá, mas tentar fazer com que essa realidade mude. E que a gente só vai fazer mudar com os olhos brilhando e se fortalecendo. Então eu queria agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui. Quem entrou agora vai ficar gravado sim. Janaína, a gente precisa conversar mais. Vamos fazer uma live, um fórum, aí você com a sua amiga de Belém, que aí a gente pode trocar essas figurinhas, né? Tem aí divide aqui, que é de Minas. Aqui tem vários que eu conheço, aqui tem a Fernanda, que é alfabetizadora também, que trabalha com alfabetização em Niterói. Então a gente pode fazer um fórum de alfabetização, cada um de um lugar,
falando sobre isso. Que lindo, né? Legal. Ó, tá marcado, viu, galera? Divide. Ai, eu não tenho vergonha. Tem não, gente, né? Respira, fala. A Janaína falou, eu nem sei ficar com vergonha, porque a Janaína só eu e você, né? Você não precisa saber que tem um monte de gente assistindo. É só não pensar que tem, né? Ah, eu comecei tensa, depois eu fui relaxando, já relaxei. É, porque é isso, gente. A gente tá conversando entre a gente, nós somos pares. Ninguém aqui vai fazer nenhum comentário, porque se fizer também, fala, meu amor, se liga, entendeu? Tchau, vai fazer comentário em outra live, porque aqui a gente é professor, a gente é descolado. Gente, já passamos da hora muito. Muito obrigada, gratidão a cada um de vocês. Alessandro, nós que agradecemos. Eu tinha uma aluna que era só parar e voltou ano passado para lá. Ai, que delícia, né? É muito bom. A Leila Carvalho colocou: estou atual gestora, mas a sala de aula continua sendo a minha paixão, com todo prazer. Que bom, porque eu acho que o gestor que traz a sala de aula no coração e na veia é o melhor, né? Porque está o tempo inteiro vibrando com a gente. Com certeza. Olha, tem nossa, outra da Leila aqui. A dinâmica da live foi muito prazerosa, somos eternos aprendizes, essa condição deve nos inspirar diariamente. Reconhecer-se como parte desse processo é maravilhoso. Quantas possibilidades, obrigada. A gente te agradece. Esses comentários a gente precisa ler primeiro, porque você não consegue enxergar, eu estou com o computador, porque aí eu enxergo nele, porque se eu fosse para enxergar aqui eu não ia, e porque depois os comentários não ficam lá, né? Então, a gente é um espaço de diálogo, então as pessoas que comentaram vai ficar também gravado aí os comentários. Gente, Janaína, obrigada. Dá um beijo nessas meninas lindas que você tem aí. Dou sim. Pessoas, obrigada. Vamos nos fortalecer, todo mundo aí criando canal, para a gente poder te compartilhar tantos saberes. Tchau, linda. Isso aí. Obrigada. Tchau, obrigada, pessoal. Obrigada.